A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao nosso culto de oração e doutrina nesta quarta-feira. Convido você a estar chamando seus entes queridos, seu parente aí, para sentar com você na sala e juntos levar uma adoração ao Senhor Deus e aprender um pouco mais da sua palavra. E convido também você a estar enviando esse link para mais uma pessoa aí, de preferência uma pessoa não evangélica, para que esta é uma das formas que você tem de evangelizar, tá certo? Para que a mensagem de esperança chegue ao coração destas pessoas, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos use grandemente neste culto. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos fazer uma oração inicial, nosso culto de oração, hoje, quarta-feira. Quero desejar a todos vocês uma boa noite, que vocês estejam bem em suas casas, seguros. A gente vai fazer uma oração. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, Deus maravilhoso, nós te agradecemos por mais uma noite de estarmos reunidos com o teu corpo, como a tua igreja aqui na terra. Te agradecemos pela presença do teu Espírito Santo em nossas vidas, que nos ajuda todos os dias, desde tu abrir os nossos olhos até o momento em que nós vamos deitar. Temos plena convicção de que tu estás conosco, estás nos guiando, nos ajudando, nos suprindo todas as nossas necessidades. Te agradecemos, Deus, por mais esse culto de quarta-feira, culto de oração, onde a gente se junta para aprender mais da tua palavra, para intercedermos pelos outros, para nos alegrarmos juntos. Muito obrigado por tua presença em nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas casas, em nossos familiares, por tudo, Senhor. Nós só temos a te agradecer, porque tu és lindo, tu és maravilhoso, tu és poderoso, nosso Salvador, o nosso Pai, aquele que nos socorre, o nosso Consolador. Nós te oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer uma leitura que se encontra em 1 de João 2, do 24 ao 25. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanece o que desde o princípio ouviste, também permanece no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. É com essa certeza que você vai expressar agora a sua gratidão a Deus. Enquanto canta o Louvor IBC, você vai expressar os motivos de gratidão que você tem, tá certo? E na sequência a gente volta para fazer uma oração. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória
deserto, não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. O louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Pai, eu te agradeço, Senhor, por tudo que tu tens feito em nossas vidas, pelo Deus amoroso, Deus que cuida, que provê, por um Deus que não se esquece de nós. Te agradeço, ó Pai, te peço que tu continues sendo nosso Deus, porque há um ardente desejo no nosso coração de sermos e continuarmos sendo teus filhos. É assim que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer mais uma leitura. Abra aí sua Bíblia, se não tiver, pegue o celular para acompanhar. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7, que diz o seguinte: essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão a provação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Então, em momentos tão difíceis como esse que a gente está passando, entenda que esse momento é um momento em que estamos sendo provados pela nossa fé. É a hora e é o momento de nós demonstrarmos que temos um Deus e que esse Deus vela e cuida de nós, certo? Enquanto o grupo IBC canta, eu quero te convidar a colocar os teus pedidos de orações aí. Ore, você pode iniciar assim, ore por. Aí você vai colocar. Como é uma sala de bate-papo, não dá para você mencionar, escrever muito. Se é família, né? Se é mais de um ente querido, aí você bota família, Deus sabe. Então vai expressando seu desejo de oração aí, que depois a gente vai retornar aqui para estar orando juntos, para que nosso Deus escute o nosso clamor
e atenda às nossas petições. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, movendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, movendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada vento eu vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, movendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, movendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em Pai, eu te agradeço mais uma vez
por tudo que tu tens feito. Mas eu te peço, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, por cada um dos pedidos que foram colocados aqui, nessa sala de bate-papo, pela irmã Ribeiro, que se encontra internada, ó Deus, pelas famílias enlutadas, seja por conta do coronavírus, ou seja por qualquer outro motivo que perderam algum ente querido. Que o teu Espírito Santo esteja confortando e cuidando. Eu clamo, ó Deus, pela nossa nação, pelos líderes, ó Deus, que eles se sensibilize e escute, ó Deus, o teu direcionamento. Levanta a tua igreja como voz profética nessa nação, ó Pai, como um farol que aponta um porto seguro, Pai. Pai, aquieta, acalma os corações que andam angustiados, agitados, preocupados diante de tanta coisa que tem nos cercado, Senhor. É assim, ó Deus, que nós clamamos a Ti, que haja o derramar da Tua misericórdia em nossas vidas. No nome do Senhor Jesus. Amém. Promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, vivo pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre.
Hoje nós vamos começar a leitura do capítulo 20 de Lucas. Nós terminamos quarta-feira passada o capítulo 19, agora nós vamos para o capítulo 20. Vamos lá. Diz o seguinte a palavra de Deus aos nossos corações. Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, e lhe perguntaram: com que autoridade está fazendo estas coisas? Quem te deu esta autoridade? Ele respondeu: eu também lhes farei uma pergunta. Diga-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Eles discutiram entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creem nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estão de que João era um profeta. Por isso responderam: não sabemos de onde era. Disse então Jesus: tampouco lhe direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Vamos orar mais uma vez? Pai, que a porção da Tua palavra lida neste momento encontre guarida em nossos corações e produza fruto no nome do Senhor Jesus. É assim que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Vamos pensar um pouquinho aqui nessa história, né? Jesus está ensinando no pátio, chega os líderes religiosos da época e o indaga. Com que autoridade? Pergunta a ele. Com que autoridade ele faz tudo aquilo? Ensina, se ele não passou por uma escola sacerdotal, nem tampouco foi instruído aos pés de algum rabino. E qual é a autoridade? Quem é o curso? Qual é a faculdade ou qual foi o outro homem que disse que ele tinha habilidade para fazer essas coisas? E Jesus responde para eles com uma outra pergunta, né? Ele não responde, mas ele indaga aqueles e diz: olha, eu quero que, antes de responder, gostaria que vocês me respondessem também uma questão. Qual é a autoridade que João faz o que faz? Aí eles ficam perguntando entre si, cogitando, confabulando, e eles vão chegar à seguinte conclusão: se dissermos que João tem autoridade de Deus, então ele vai nos perguntar por que nós não aceitamos, não o reconhecemos como profeta. Mas se dissermos que ele não tem essa autoridade, nem é profeta, esse povo que está aqui em volta pode até mesmo nos matar. E aí eles disseram que não sabiam. E Jesus disse: já que vocês não sabem, eu também não responderei. Então quero pensar contigo um pouco acerca disso. Primeira coisa que nos chama a atenção aqui é a resposta dos líderes religiosos da época, das autoridades religiosas da época para Jesus, quando ele indaga acerca de João. Eles dizem que não sabe com que autoridade João faz aquilo. E é muito interessante porque em Mateus capítulo 5, versículo 37, Jesus nos chama a ter um só posicionamento. Nos versículos, se não me fugir a memória, 30 em diante, ele vai dizer: não jureis nem pelo céu. Aí ele sai dizendo: nem em nome de Deus, nem tampouco por alguma coisa que você tem. No final, não jureis por nada. O que é que Jesus está dizendo ali? Ele não está dizendo que é contra o juramento, tá certo? Ele está dizendo que ele é contra a mentira, porque no 37 ele vai dizer: seja, pois, a tua palavra sim, sim, e não, não.
o que procede disso, o que passa disso, vem do maligno. Tá certo? Então, o que Jesus está ensinando é que nós não podemos ter 3 ou 4 posicionamentos de acordo com a nossa própria vontade, ou melhor dizendo, nosso próprio interesse. Mas ele está nos chamando a ser coerente com aquilo que acreditamos. Quando ele indaga às autoridades o que é que eles acham acerca de João, eles poderiam ser verdadeiros em dizer: nós não cremos que João é um escolhido de Deus e tampouco profeta. Mas, mais uma vez, aqueles líderes religiosos da época se comportam de uma forma para o povo, para manter uma aparência para o povo, e nas surdinas, nas escondidas, se comporta de uma forma diferente. Engraçado isso, né? Porque muitas vezes nós pensamos que o tempo não passou, que ainda essa pergunta ecoa tão forte quando ela foi feita da boca do próprio Jesus. Porque há uma dualidade de comportamento. Nós falamos aquilo que o outro quer ouvir, mas pensamos de comportamento, não, melhor dizendo, dualidade de pensamento. Falamos aquilo que o outro quer ouvir, mas pensamos diferente. E aí Jesus diz: eu também não vou responder. Ele está nos chamando a atenção a sermos verdadeiros, a sermos coerentes com aquilo que falamos, ou com aquilo que pensamos. Quantas pessoas têm dentro da igreja que falam uma coisa e se comportam de uma forma diferente? E quantas pessoas estão fora da igreja, também falam uma coisa e se comportam de forma diferente? Você quer ver um exemplo? Nós chegamos a descer a lenha nos políticos que são corruptos, vão na frente da TV e dizem que estão preocupados com o povo, que vão abrir mão disso, daquilo outro, mas na primeira oportunidade que tem, vocês estão vendo aí os escândalos que têm surgido em torno dessa pandemia que está sendo vivenciada por nós, em compra de equipamentos para hospitais com fraude. Aí você vê, o discurso é um, pensamento é outro, a prática é de acordo com o pensamento na surdina, para que ninguém veja. E aí nós descemos a lenha, falamos mal, nos indignamos com isso, mas a gente, no meio dessa pandemia, também nos mostra como existe, como a nação brasileira é corrupta em seu berço. Quanto de mercadoria que aumentou o preço sem justificativa nenhuma. Basta você ir no supermercado que você vai ver os preços da cesta básica, de itens que são extremamente necessários para a alimentação de qualquer brasileiro, como estão caros, feijão, arroz. E o que foi que aconteceu? Faltou grão. Não teve safra de grão. Aí a alegação é que falta isso, falta aquilo, mas de fato não faltou nada. Há produção, sim. É só, na verdade, pessoas se aproveitando de um momento triste que estamos passando para explorar ainda mais. Quem são que fazem isso? São os políticos? Não. Somos nós mesmos. Lembro também, olhando para esse texto, que recentemente em todas as mídias estourou
que várias pessoas que não tinham direito de receber o auxílio emergencial foram e receberam, se cadastraram, mentiram, burlaram o sistema e receberam. E receberam. É para essas pessoas que Jesus está dizendo: parem de mentir para si mesmo. Sejam verdadeiros. Diante de Cristo não há perspectiva nenhuma de mantermos na mentira. Precisamos encarnar o que diz o Salmo 139. O salmista vai dizer que nada, nem ninguém, nenhum pensamento pode fugir a Deus. Tudo está no controle dele. Antes que os pensamentos se transformem em palavras, Deus já sabe. Então os fariseus, as autoridades religiosas da época, não podiam esconder o pensamento que tinham de João diante de Cristo. Nós precisamos urgentemente parar de buscar subterfúgios, parar de buscar caminhos alternativos e passarmos a andar na verdade que é Cristo Jesus. Jesus Cristo, mais uma vez, coloca em um combate direto, franco, as autoridades religiosas, dizendo a eles: parem de viver uma mentira e passem a viver a verdade. E a verdade é Cristo. Somente ela é que nos liberta da mentira. O que procede do sim e do não vem do maligno. Essa é a primeira lição que eu tiro aqui nesse texto para refletirmos nesta noite. A outra coisa que eu paro para pensar é na pergunta que as autoridades religiosas fazem para Cristo quando eles chegam e dizem: com que autoridade está fazendo estas coisas? Quem te deu esta autoridade? Engraçado isso, né? Quando a gente para pensar, o que foi que Jesus estava fazendo? Jesus estava curando. Jesus fez diversos milagres. Cegos enxergaram, paralíticos voltaram a andar, doenças foram curadas, vidas foram tocadas e transformadas pelo evangelho que ele anunciou. E o que é mais interessante nisso é que os chefes, as autoridades religiosas estão preocupados de quem ou de onde vem essa autoridade. Eles estão mais preocupados em um certificado, em um diploma. Qual a escola que você vem em Cristo? De onde você vem, Cristo? Qual é o grupo que você participa, Cristo? Eu quero chamar a atenção para os rótulos aqui. Rótulos que nós colocamos. Parece que a pessoa não tem a capacidade de pensar, a capacidade de raciocinar, se ela não tiver um rótulo antes, à frente, que mostre quem é, ou que diga que ele é.
E aí nós vamos, a cada momento, vivendo uma sociedade que nos julga mais pela aparência do que pelo conteúdo que temos. Porque os rótulos fazem isso. Nós somos julgados mais pela aparência do que pelo conteúdo. Você olha para a embalagem e vê ela bonitinha. Então, quantas pessoas estão vivendo nesse tempo mais preocupada com o rótulo, com a aparência, do que com o conteúdo? E aí o leque é muito grande, mas você vê isso hoje em tudo que tem de mídia. Aí eu não estou dizendo que a gente tem que andar de todo jeito, ou tem que fazer as coisas de todo jeito, não se trata disso. Mas parece que é uma perca muito grande da identidade do ser. Nós precisamos vestir-se de uma aparência, de um personagem que o outro quer que tenhamos, que era aquilo que viviam os líderes religiosos da época. Eles criaram um personagem em que a plateia, que era os congregados da religião, aceitava, e para aqueles congregados, eles viviam aquele personagem, mas lá dentro, no escondido do seu quarto, na intimidade sua, ele era outra pessoa. Ele era outra pessoa. Tem um livro chamado Quem é Você Quando Ninguém Está Lhe Vendo? Que trata exatamente sobre essa questão da identidade do ser. E aí, claro, que eu não quero fazer nenhum julgamento e não uso as minhas palavras para fazê-lo, mas não é. Mas quantas pessoas estão dentro da igreja vestindo-se como um personagem para dizer que é ou uma veste de santidade, ou de uma pessoa boa, santa, pura. Isso é um personagem. Quantas pessoas estão se vestindo para agradar ou para demonstrar para outros que têm condições econômicas, posse, isso e aquilo mais. É um personagem. Quando Jesus fala de João Batista para aqueles, e a figura de João é o oposto de tudo que eram os líderes religiosos da época. Era completamente o avesso deles. Os líderes religiosos andavam bem vestidos, com uma placa, com 12 pedras, com toda uma indumentária considerada sacerdotal, que foi criada desde a época do Antigo Testamento e foi carregada até os dias dessa passagem e perdura até os dias de hoje. Isso, por si só, já conferia para quem investisse um certo, entre aspas, quê de autoridade. Na outra ponta, nós temos João, vestido com pele de bicho, que transitava entre o deserto e a cidade. Então ele tinha que viver com peles para se aquecer à noite. Comia mel com gafanhoto. Extremamente o oposto de tudo o que representava a autoridade religiosa da época. Os líderes religiosos viviam em boas casas, de boas aparências, e João, exatamente o oposto, mas sem nenhuma crise de identidade, porque ele era
o que ele era. Ele sabia exatamente quem era. E aí ele não precisava de indumentárias para criar um personagem que agradasse a outros, porque ele estava bem com ele mesmo. Ele sabia quem era, sabia por que estava, qual era a sua missão, e ele caminhava bem. Queridos, algumas vezes traz até angústia ao meu coração. O tanto de gente que tem nesses dias querendo vestir-se com os personagens da vida para se sentir alguém. Eu quero repetir isso aqui para você, que eu já falei em outros momentos. Deus lhe ama do jeito que você é. Porque Ele não sonda o exterior, Ele sonda o interior. E é lá que Ele trabalha. E é lá que produz a mudança. Essa mudança, quando vem de lá, ela vem com solidez, ela vem forte. Por isso que ela perdura tanto. Por isso que ela é crescente. Mas toda mudança que é externa, ela tem seu fim. Fica estas duas lições desses primeiros 8 versos do capítulo 20 de João. Cristo nos chamou não para viver um rótulo, mas para sermos aquilo que Ele deseja que sejamos. E se você tem dúvida ainda de qual é o propósito de Deus, eu te convido a ler mais a palavra dele, porque está expressa nela com muita clareza. Nós somos chamados para sermos filhos dele. Nós somos chamados para sermos a imagem dele e a semelhança do nosso Criador. Nós somos chamados para sermos prósperos. Salmos capítulo 1. Em tudo na nossa vida. E aqui eu não estou falando da teologia da prosperidade de forma nenhuma. Eu estou falando de plenitude. Prosperidade na Bíblia é plenitude. É ser pleno, feliz, mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos angustiantes, mesmo em momentos que nos levam a uma angústia tão grande como foi a de Jó, nós somos levados a ser plenos, para chegarmos à estatura e à posição de Jó, no capítulo 42, quando ele diz: bem sei, Pai, que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Por fim, queridos, eu relembro que Deus não nos chamou para sermos ou para criarmos rótulos, para acharmos que somos alguma coisa. E a segunda lição, que na ordem que eu coloquei é a primeira, é que nós somos chamados para uma vida de verdade. Ou, melhor dizendo, para uma vida na verdade. E não entenda essa palavra como sendo alguém grosso, ignorante. Não, de forma nenhuma. Mas entenda essa palavra para ser... Nós somos criados para sermos e seguirmos na verdade. E a verdade é simples. Ou é sim ou é não. Ou dá ou não dá. Irmão, eu posso fazer, eu não posso fazer. Irmão, não dá para fazer nesses dias. Eu vou me esforçar
e tentar fazer, mas eu acho difícil, por tudo o que eu coloquei, sabe? É sim, não, não dá, não é essa postura que Cristo nos chama, ela é simples, mas ela é altamente libertadora, porque nós paramos de mentir, nós paramos de prometer coisas que não podemos, nós paramos de sonhar, ou melhor dizendo, não sonhar, mas de criar ilusões para a nossa vida. Nós passamos a encarar mais a realidade como ela é e aprender a viver como ela é. Eu não posso ter um celular de 8.000 reais, mas eu tenho o que posso, um celular de 500 reais, e glória a Deus por isso. Não é o celular que identifica quem sou, nem tampouco o valor que tenho. Eu não tenho e não posso, neste momento, ter uma casa toda no porcelanato, mas tenho uma casa toda na cerâmica. Glória a Deus por isso. Ela nos liberta, irmãos, para aprendermos a viver com o que temos e ser feliz. Isso não é uma palavra de preguiça ou para preguiçoso, não. É uma palavra libertadora para entender que nós somos importantes, não porque temos ou porque alguém diz que somos. Nós somos importantes porque Deus nos criou com essa importância. Que Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus. Eu vou voltar para a gente fazer as nossas comunicações finais e encerrar o culto desta noite. E a palavra de gratidão por lhe ter mais uma vez conosco aqui. Esperamos que breve possamos estar nos nossos cultos presenciais, mas enquanto ele não chegar, nós vamos continuar usando os canais e as mídias para estar levando a palavra do Senhor Deus. Quero lhe lembrar que domingo, às 15 horas da tarde, nós vamos fazer a nossa transmissão do nosso culto, 3 horas de culto, vigília, louvor, oração, adoração e mensagem aqui da igreja. Então, às 15 horas vai iniciar e vai até às 18 horas, tá certo? Então, eu conto com você, eu conto para que você esteja divulgando isso. E se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva no nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, a igreja está usando a mídia da melhor forma possível. Os homens, todos os homens, um grupo de homens está se reunindo todos os sábados, às 20 horas, para estudar, conversar e orar acerca do livro de Pedro. Já estamos encerrando o 1 Pedro, tá bom? Os jovens também estão se reunindo através das mídias. As mulheres, a mesma coisa. Se você ainda não acessou um desses canais, entre em contato com os irmãos. Se você é homem, não está inserido num grupo de homens, tá certo? Entre em contato pela secretaria ou procure um homem da igreja para lhe incluir no grupo, para que você tenha informações. Se você é mulher, a mesma coisa. Se você é jovem, inclusive os jovens da igreja estão desenvolvendo uma gincana, então vale muito a pena você estar inserido nela, tá certo? A sala da EBD dos jovens está ocorrendo todo domingo às 3 horas da tarde, online. Então, você jovem, que estava na sala do jovem, quer continuar, procure o irmão Benício
e se conecte lá, vai ser muito bem-vindo, tá certo? Vai passar aqui no canto da tela o número da conta bancária, você já bem sabe. Eu peço somente que, se você faça ou depósito ou transferência, você envie para o Zap que está aí, identificando se é dízimo, se é uma oferta para a igreja ou se é uma oferta destinada a projetos sociais da igreja, tá certo? Que é para a gente dar destinos aqui, tá bom, queridos? Quero lembrar você que não enviou ainda a sua foto ou o seu vídeo, tá certo? Envie a foto da ceia para o Zap que está aparecendo aí, o vídeo do seu culto no lar, para que a gente possa matar a saudade lhe encontrando pela telinha, tá bom? Peço orações pela irmã Ribeiro. A irmã Ribeiro está internada no Hospital Procap. Assim, na medida do possível está bem, só que não recebe visitas por conta da pandemia, mas que estejamos orando pela irmã Carminha. Tá certo, irmãos? Continuemos orando pela família do Iveson, o irmão Paulo Miguel. Quando fomos orar, sempre busquemos algum irmão para a gente estar intercedendo uns pelos outros, tá? Vai passar aí um mural, nós vamos estar encerrando, orando. Na sequência vem um mural de agradecimento e os agradecimentos finais. A todos que nos ajudaram durante todo esse tempo e continuam nos ajudando, aqueles que têm ofertado, a minha palavra de gratidão a cada um de vocês. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor. Eu te agradeço, ó Deus, porque tu se faz presente em todos os momentos da nossa vida. Eu te peço que, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, a tua palavra encontre guarida em nossos corações e produza fruto. Que o conforto, que o amor e o consolo do teu Espírito Santo, ó Deus, se faça presente hoje e durante todos os dias em que vivermos nesta terra. No nome do Senhor Jesus. Amém.